Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para crescermos aí um pouquinho mais na graça e no conhecimento. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui no nosso quarto episódio da série A História e Biografia dos Personagens do Antigo Testamento. E nesse quarto episódio vamos estar aqui conhecendo um pouquinho mais sobre a história de Enoque. Quem foi Enoque na Bíblia? Mas antes de nós iniciarmos aqui esse estudo, eu quero também fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora no canal, que está conhecendo o canal agora, assistindo este vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Eu peço, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, ative também o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui e poder assim estar crescendo aí no teu conhecimento através dos estudos feitos aqui no canal. E eu peço também a todos vocês, meus irmãos, que não esqueçam de deixar aí o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas também possam aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. É coisa rápida, você faz esses detalhes aí e ainda é gratuito. E fazendo isso, você vai estar ajudando esse canal a crescer. E eu fico muito agradecido, né, pelo apoio e a compreensão de todos vocês. Então, sempre que for assistir o vídeo, já vai lá, já deixa o like, o comentário e ajude este canal para a glória de Deus. Hoje nós vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a história de Enoque, saber realmente quem foi Enoque na Bíblia e qual foi o seu grau de importância, né, na humanidade e também na obra de Deus, na presença de Deus. Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, apesar das poucas referências acerca dele. Mas antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existem dois Enoques e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim, que deu o nome à cidade edificada por seu pai. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho de Enoque. Então agora vamos ver quem foi realmente Enoque, não o filho de Caim, mas o outro Enoque, a qual é bem conhecido aí no meio evangélico. Então vamos lá. Enoque foi filho de Jared e pai de Metusalém. Pertence à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e a Noé. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 5, do versículo 18 ao 21,
que vai fazer a seguinte narrativa. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Então aqui, irmãos, vai falar um pouquinho sobre a descendência de Enoque, né, que foi filho de Jared e também pai de Matusalém. E quando eu falo aqui, irmãos, da importância de nós conhecermos um pouquinho mais, né, a história, né, desses personagens, né, realmente, como dizer, realmente é importante para nós, irmãos, porque nós vemos aqui, né, nessa passagem mesmo, que a Bíblia, ela fez questão de falar somente o nome de um dos filhos, né, de Jared. Porque aqui nesse versículo nós vemos aqui, que a Bíblia fala que Jared ele teve que gerou Enoque, e depois que ele gerou Enoque, ele viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Então foram vários filhos que Jared teve. Porém, diante da palavra de Deus, né, só um teve um grande significado na presença de Deus para a obra de Deus. Então, por isso que se torna muito importante e às vezes até necessário esse conhecimento, né, mais profundo sobre a história desses personagens bíblicos. Né? E é diante disso, irmãos, que eu, né, então resolvi trazer, né, essa série para vocês. Hoje é o 4º episódio. Né? Vimos a história de Adão e Eva, a história de Abel, a história de Caim, e hoje estamos vendo aqui a história de Enoque. Então vai ter muitos episódios para nós vermos, porque existe aí, né, muitos personagens de suma importância, né, para a obra de Deus e também para a humanidade, até mesmo para nós, né, que é uma importância muito grande desses personagens, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, na presença de Deus. E interessante aqui também, irmãos, que nós vimos aqui, né, que a Bíblia ela enfatiza bem a questão, né, do Enoque, né, ser um homem de Deus, né, que a Bíblia aqui que ela fala, traz aqui a expressão Enoque andou com Deus. Né? E olhando pela palavra de Deus aqui no Antigo Testamento, essa expressão ela só é aplicada para Enoque e Noé, que está em Gênesis 5, 24, quando vai falar que Enoque andou com Deus, e lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, onde a Bíblia vai relatar que Noé andou com Deus. Vamos aqui então prosseguir ao nosso estudo. Enoque viveu 365 anos antes de ser trasladado corporalmente ao céu, para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os 2 homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 24, e 2 Reis capítulo 2, do versículo 1 ao 11, vai estar, né, falando sobre, né, Enoque e também sobre Elias, né, a forma como eles foram, né, arrebatados ao céu corporalmente, né, sem assim eles experimentarem a morte. Então depois, se você puder ler com atenção na sua casa, na sua Bíblia, faça isso, você vai ver, né, quão importante é você também, né, entender essa questão. Tá? Eu não vou estar lendo aqui para você, até porque vai tomar muito tempo desse vídeo. Aí o estudo acaba perdendo um pouco o foco, o enfatizamento, e vai acabar deixando a pessoa um pouco afadigada. Então,
Mas você tiver um tempinho aí, lê na sua casa, eu tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida. Isto prova que a imortalidade ou a vida após a morte foi ensinada no primeiro período de Gênesis. No judaísmo posterior, pelo fato de Enoque ter sido trasladado para o céu, criou-se uma tradição apocalíptica, onde Enoque estaria relatando o segredo dos céus e do futuro. Enoque no Novo Testamento. No Novo Testamento, Enoque é citado na genealogia presente em Lucas 3,37 e também é citado na Epístola aos Hebreus. Vamos ler aqui, irmãos, Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. No capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, o escritor aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual o conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, a qual os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas utilizou, se tradição escrita ou oral. Vamos ler aqui, irmãos, Judas, no seu capítulo 1, que na verdade é o único capítulo que tem lá em Judas, versículo 14, que faz a seguinte narrativa: para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que impôs pecadores contra ele proferiram. A citação em questão é de caráter messiânico. É possivelmente uma citação também lá em Deuteronômio 33, versículo 2, que diz: disse ele, o Senhor veio do Sinai, e de Seir raiou sobre nós, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Irmãos, não sei se todos sabem ou teve o conhecimento, mas existem aí 3 livros de Enoque. Na verdade, foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o terceiro livro de Enoque. E o conteúdo dos livros contém alguma semelhança. O mais famoso deles é o primeiro livro de Enoque, que é amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque, na verdade, já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes do manuscrito de 1º Enoque, escrito em aramaico.
Apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até o século I depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque pode conter algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudepígrafos, ou seja, não escritos judaicos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. Então, irmãos, aqui referente aí ao livro de Enoque, nós vimos aqui que na verdade eles são considerados pseudepígrafos, ou seja, que foram escritos por judaicos, foram os judeus quem escreveram aí este livro, e colocaram aí como autor o Enoque. Então, essa questão aí, segundo os historiadores, segundo aí os estudiosos, ela não pode ser considerada um livro bíblico, nem mesmo os chamados aí, os livros apócrifos, que são os livros, podemos dizer hoje, a qual existem na Bíblia católica, que são os livros, os 9 livros a mais que tem na Bíblia católica, que foram livros escritos pelo homem, mas sem aqui a inspiração do Espírito Santo. Então, é por isso que esses livros de Enoque, ele não se encontra na Bíblia Sagrada, por causa dessa questão. Então, por isso que eles acabaram aí não sendo oficializados aí na palavra de Deus, acabaram sendo meio que descartado para que pudesse ser escrita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Até porque, como nós vimos aqui, alguns historiadores estudiosos falando, que quando encontraram aqui esses fragmentos aqui sobre o manuscrito de Enoque, foram encontrados do ano 200 a.C. até o século I depois de Cristo. Então, pela data que foi colocada aqui, então nós não podemos compreender e entender que não teria como o Enoque ter escrito esses livros. Isso é segundo os estudiosos, os historiadores, como eu estou aqui passando para você. Então, supostamente, para esses historiadores, não tem como Enoque ele ter escrito esses livros por autoria própria. Então, segundo eles, foram aí supostamente colocada este nome nos livros, porém escrito pelos judeus, de acordo aqui, pelo menos eu vejo dessa forma, que diante da história que os judeus conheceram sobre Enoque, então eles escreveram esse manuscrito, e ali colocaram então supostamente aí o nome de Enoque como o autor do livro. Dentre os 3 livros, sem dúvida o mais importante é o primeiro livro de Enoque, cuja totalidade foi composta em diferentes ocasiões durante os 2 últimos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos consideram
que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus. Este livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançando luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. Sobre a citação feita por Judas nos versículos 14 e 15, e que remetem a alguns trechos do livro de Enoque, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez a citação de uma tradição oral que também estava presente no livro de Enoque. Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudepígrafe usada por falsos mestres a fim de silenciá-los com o seu próprio material. Então aqui, irmãos, dessa parte aqui sobre a citação lá do versículo 14 e 15 de Judas, nós vemos aqui que existe essa grande dúvida entre os estudiosos, a qual alguns acreditam que Judas fez essa citação, falando ali sobre Enoque, sobre o que Enoque profetizou, como uma tradição oral, que também estava até presente no livro de Enoque. Porém, outros acreditam que Judas ele estava intencionalmente citando essa literatura pseudepígrafe, para silenciar os falsos mestres. Ou seja, naquela ocasião havia muitos falsos mestres se utilizando aí do livro de Enoque, se utilizando desses materiais para enganar as pessoas, para poder trazer aí um falso evangelho para as pessoas, para induzirem as pessoas de uma forma errada. Então, diante disso, segundo aí alguns estudiosos, Judas, então, ele mencionou esse versículo falando sobre Enoque, para que as pessoas pudessem entender que o que esses falsos mestres estavam ensinando para eles, mostrando para eles, não tinha nada a ver com aquilo que estava diante da palavra de Deus. Que aquilo que esses falsos mestres estavam ensinando para eles, não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo, que não era realmente o ensinamento de Deus, mas sim o ensinamento falso do homem, para enganar essas pessoas. Então, fica aí essa questão. Não tem como nós aqui também chegar e afirmar qual foi a verdadeira intenção de Judas quando ele citou o versículo 14 e 15. Porque fica, na verdade, realmente aí essa questão, Será que Judas fez a citação somente por causa de uma tradição oral, que também era presente no livro de Enoque? Ou será que Judas ele fez isso intencionalmente, citando aqui essa literatura pseudepígrafe, para poder combater aí os falsos mestres, para poder abrir os olhos de entendimento das pessoas que estavam sendo enganadas por esses falsos mestres. Então fica aí essa questão. Na verdade, nós temos que procurar como dizer para vocês, quando lermos esse versículo, ver bem o contexto, para compreendermos bem realmente o que a Bíblia está querendo nos dizer sobre esta passagem, para que nós não venhamos também ficarmos confundidos sobre o que realmente
estava, né, em mente de Judas quando ele escreveu esse versículo. Então, quando ler esta passagem, esse texto da Bíblia, né, nós temos que procurar buscar entendimento, discernimento do Espírito Santo, para que ele possa ali, né, nos trazer a interpretação correta, né, para não termos aí esta dúvida também em nossa mente e em nosso coração. Amém, meus queridos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam ter gostado e que realmente, né, esse conhecimento aqui sobre a história de Enoque possa aí agregar no teu conhecimento, possa fazer parte aí do teu conhecimento, da tua vida diária na presença de Deus. E assim, cada dia nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. E antes de encerrar aqui esse estudo, esse vídeo, eu quero aqui trazer um recado rapidinho para vocês. Pedir para vocês, meus irmãos, estarem visitando também a comunidade aqui do canal. Ali você vai encontrar vários estudos da Palavra de Deus, estudos bastante edificantes, estudos que eu tenho certeza que vai agregar e muito no teu conhecimento, que vai edificar muito a tua vida e que vai até mesmo impactar a tua vida diante da presença do Senhor. E também ele tem alguns recados, a qual às vezes eu trago para vocês através da comunidade. E também, irmãos, na comunidade tem ali uma publicação sobre caixinha de sugestão, aonde ali eu deixei aberto para vocês trazer uma sugestão sobre um tema de estudo bíblico que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Então vá lá na caixinha de sugestão, lá nos comentários, e deixa lá a sua sugestão. Escreva lá no comentário lá um tema, né, de estudo bíblico que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Aí eu vou estar, irmãos, preparando aí um estudo sobre esse tema para estar então transmitindo aqui para vocês. Eu já aqui atendi algumas sugestões que foram feitas lá na caixinha de sugestão, né? Alguns vídeos que já está aí na galeria, já foram a pedidos, né, a sugestão de alguns irmãos inscritos que deixaram lá na caixinha de sugestão. Então vai lá você também. É só você procurar na comunidade lá que você vai encontrar aí essa postagem, essa publicação. Deixa lá a sua sugestão e em breve você vai estar também assistindo um estudo, né, com o tema sugerido por você. E também, meus amados irmãos, eu vou deixar aqui, né, nesse vídeo o link do grupo do WhatsApp, a qual eu fiz. Eu não sei, certo, como está, né, aí a notificação do YouTube, se o YouTube realmente está notificando todos vocês quando tem conteúdo novo aqui no canal. Então eu criei um grupo, né, de WhatsApp para que eu possa assim estar sempre notificando vocês, né, eu vou estar sempre notificando vocês lá do estudo novo a qual eu coloquei aqui no canal. E também sempre quando tiver live, eu vou estar notificando vocês lá nesse grupo de WhatsApp. Então o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Aí se você quiser participar desse grupo, é só clicar no link, que você vai direto para o WhatsApp. E aí você entra no grupo e vamos estar aí sempre notificando vocês. E lembrando você que neste grupo de WhatsApp, somente o administrador pode fazer publicações, ou seja, somente eu vou poder publicar nesse grupo. Então não vai ter aí o perigo de ter muitas publicações, a qual às vezes nem é muito relevante, para não estar também aí enchendo o seu celular com imagens, com vídeos, essas coisas tudo. Então você, só eu que vou estar publicando, e a publicação realmente vai ser somente as notificações dos conteúdos aqui do canal. Amém, meus irmãos? Então vai lá, clica no link lá,
e venha participar desse grupo para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e a glória do teu santo e eterno nome. Amém.